começar. Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidas mais uma vez em nome de Jesus e vamos hoje finalizar a meditação do livro de Romanos. Estamos no capítulo 16, um livro extremamente denso, maravilhoso. Para mim, me acrescentou muito, me edificou muito. Eu imagino que para vocês que estão aqui participando também. Quem conseguiu pegar do capítulo 1 até agora o 16, com certeza hoje tem uma outra mente a respeito do Evangelho, a respeito da obra do Senhor Jesus, a respeito da salvação, a respeito da graça, a respeito do pecado, a respeito de judeus e gentios. Tenho certeza que isso na sua mente ampliou, criou assim uma uma vastidão dentro da sua mente de conhecimento, agregou muita coisa para a sua espiritualidade e na sua edificação, tenho certeza disso, porque pelo menos comigo foi assim. E vamos concluir hoje. O último capítulo, ele parece que não tem muitas coisas assim a serem acrescentadas, é mais um momento onde Paulo está se despedindo dos romanos e mandando lá as saudações para aqueles que estão em Roma, mas que são ou que foram discípulos, né, formados por ele, e que estão lá em Roma por algum motivo, enfim. Sem mais delongas, vamos fazer a nossa oração, convidar o Espírito Santo para estar aqui conosco, ok? Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença e te agradecemos pela oportunidade de, juntas e reunidas em espírito, estarmos aqui meditando a respeito da Tua palavra. A palavra do Senhor reflete a mente do Senhor, seus pensamentos, suas vontades, seus desejos, seus mandamentos. Tudo aquilo que está no teu coração foi exposto, explicitado para nós através da tua palavra. Mas, Deus, se o Senhor não nos der do teu espírito para que possamos entender, se o teu espírito não nos revelar a tua palavra, então a nossa leitura será vã e vazia. E o que nós não queremos, né, Deus? O que a gente quer realmente é extrair o máximo possível desse conteúdo para que sejamos realmente acrescentadas, edificadas, fortalecidas, que a nossa esperança venha a ser renovada e animada. Precisamos que o Senhor esteja nisso, precisamos que o Senhor esteja nesse negócio. Então, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o teu Espírito venha falar com a gente claramente. E aquilo, meu Pai, que as nossas palavras não forem capazes de explicitar, que o teu Espírito venha falar ao nosso espírito e que sejamos capazes de entender. Que cada uma de nós aqui termine essa noite muito mais edificadas, muito mais capacitadas para cumprir o ID do Senhor, para que possamos, meu Pai, aonde quer que estejamos, ganhar almas para o teu reino e manter a nossa salvação. Isso é o que mais nos importa, Pai. Manter a nossa salvação e ganhar almas para o teu reino. Se a gente vai embora desse mundo hoje ou amanhã, isso já não faz mais diferença. O que importa é que possamos ser úteis para o reino de Deus. Desde já nós repreendemos todo espírito de contenda, de confusão, todo espírito de dispersão, de distração, e que nada venha nos roubar o que do que o Senhor preparou para nós essa noite. Que nada possa tirar da gente o espírito que o Senhor vai plantar dentro de nós essa noite. Te agradecemos desde já pelo operar do teu espírito em nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui reunidas em teu nome e entregamos essa meditação em tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Vamos lá. Verso 16, capítulo 16, verso 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve a igreja que está em
Cencreia. Então, pessoal, Cencreia era uma das cidades lá no território de Roma, né, que Roma estava possuindo nesse momento, desse território. E Febe foi uma das pessoas que se converteu diante da pregação do Evangelho. E se torna, inclusive, a portadora dessa carta. Então, quem escreve essa carta a próprio punho não é de verdade Paulo. Paulo apenas está citando essa carta, mas quem conduz essa carta vai ser justamente a Febe. Tinha que ter um portador. Naquele tempo, é possível que já existisse algo tipo correios, mas, como a gente está falando de uma mensagem espiritual que é pertinente, pertence à igreja daquele momento, e vamos entender a igreja como corpo de Cristo. Sempre que eu falar aqui igreja, não estamos falando de denominações, até porque isso não existia. A igreja daquele momento era o caminho, era Jesus, era assim que era conhecido, o caminho, tá? Então, ela vai lá conduzir essa carta, ela está aproveitando a viagem para Roma e ela é a portadora dessa carta, Febe. Então, a gente vai perceber que ele fala que é uma das que serve na igreja em Cencreia. Então, a gente vai perceber que esses cristãos, eles não estão estáticos no seu trabalho. A gente vê que eles vão e voltam. Vamos considerá-los como obreiros, de repente fica fácil da gente assimilar, entender melhor qual era a função dessas pessoas nessa época. São como obreiros. Olha, vai lá, leva essa mensagem lá. Olha, vai lá naquela igreja, manda lá, tal, tal, tal. Então, ela era uma portadora. Perceba que essas pessoas, elas de verdade tinham muita satisfação e muito prazer de estar envolvidas com o trabalho. E voltando àquela ideia que a gente leu alguns capítulos atrás, a gente percebe aqui que quem está dando a mensagem de verdade é o Paulo. Mas quem está enviando a mensagem é a Febe. Percebe a ideia, mais uma vez, daquele negócio de um corpo integrado? Um faz uma coisa, o outro faz outra. Se dependesse de Paulo, essa carta não ia chegar lá em Roma. Ele vai ser preso antes disso. Então, para que essa carta chegasse lá, devia haver um portador. Alguém que fazia parte do corpo, que servia a Cristo dentro do corpo, foi lá e conduziu essa carta, tão importante como a gente vê. E ele fala: recomendo-vos para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então, a casa dessa mulher era uma hospedaria para os cristãos. Então, o cristão ia e voltava, os discípulos, né, os apóstolos, iam e voltavam, e voltavam. Eles rodavam lá aquela região toda pregando, se precisavam, estava lá a casa dela à disposição. Então, ela serviu a Deus com os seus bens, ela deu a Deus o seu melhor. E nesse momento, Paulo está pedindo para que a igreja supra as necessidades dela enquanto ela estiver justamente nessa missão. Vê que Paulo tem esse cuidado de, olha, estou te enviando fulano aí, estou te enviando a Febe. Por favor, receba como parte do corpo de Cristo, porque ela também faz parte dos santos, e o que for necessário, ajude-a, porque ela também tem nos ajudado. Então, é como se fosse uma troca. Não que ela estivesse esperando ser satisfeita dentro das suas necessidades, mas que um irmão tem que ajudar o outro. Um cristão tem que estar ajudando o outro, certo? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Priscila e Áquila eram realmente auxiliadores de Paulo. Eu acho que vale a pena a gente ler um pouquinho sobre a história deles. Abra em Atos, no capítulo 18.
Priscila e Áquila, eles vão aparecer em outros livros também de Paulo. Atos capítulo 18. No verso 1. Depois disso, todo mundo abriu aí, tranquilo? Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Áquila, então ele já está descrevendo quem é o Áquila, ele é um judeu que estava em Corinto, não estava em Israel, não estava na Judéia, não estava na Galileia, mas ele estava dentro do território romano, estava lá em Corinto, tá? Encontrando um judeu por nome Áquila, natural de Ponto, era uma cidade lá daquela região, que havia pouco tinha vindo da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Foi vê-los. Por serem eles da mesma profissão, fabricantes de tendas, Paulo ficou morando e trabalhando com eles. Algumas coisinhas que a gente pode extrair da vida do Áquila e da Priscila. Primeiro, eles moravam realmente em Roma, só que eles tiveram de ser expulsos de lá, eles tiveram de sair de lá, porque o imperador Cláudio estava expulsando daquela região todos os judeus. Então, eles saem de dentro de Roma e eles acabam indo morar nas adjacências do Império Romano. Eles vão morar em Corinto. Lá em Corinto, Paulo os conhece e eles acabam recebendo Paulo em sua casa. Como eles tinham a mesma profissão, fabricantes de tendas, eles começam a trabalhar juntos. Paulo vai tendo cada vez mais envolvimento com eles e eles vão se tornar realmente cooperadores da obra de Cristo. Ainda aí no capítulo 18, a gente pula aí para o verso 18. Olha como eles realmente eram pessoas importantes. Primeiro, eles estavam recebendo Paulo, eles tinham condição, eles tinham um fabrico, é como se fosse uma empresa, né? Uma empresa de construção de tendas. Eles absorvem a mão de obra de Paulo também. Paulo não se torna lá inútil, inoperante, está trabalhando junto. E aqui no 18, olha o que a gente vai ver. Verso 18. Paulo, tendo permanecido ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. E com ele, Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Não vamos falar do voto de Paulo nesse momento, mas observa que Priscila e Áquila, eles são obreiros itinerantes, literalmente. Então, é possível que o negócio que eles tinham aberto, eles deixaram lá funcionando, botou um gerente lá, alguém para tomar conta lá do negócio, e eles seguem, eles partem. Não, agora eu vou continuar aqui fazendo a obra de Deus. Então, foi um casal muito comprometido com a obra de Deus. E onde Paulo estava, eles estavam lá para dar suporte. Lembra, pessoal, que a igreja, ela necessita do suporte financeiro. Necessita de alimento, necessita de condição de viagem, necessita pagar os tributos que eles tinham de pagar. Então, tudo isso aí a igreja se ajudava. A igreja se ajudava. Então, os membros financiavam, patrocinavam todo o ministério de Paulo, todo o ministério que era desenvolvido nesse momento. Não só de Paulo, de outros também. Mas a gente está vendo aqui Priscila e Áquila muito colado com Paulo. E aí eles vão continuar. A gente pula para o verso 24. Chegou a Éfeso um judeu Ficou chamado. mudo. Estão ouvindo aí? Deve ter sido uma queda de rede aí. Fale aí. Pula para o verso 24 e a gente Não vai ter o estou seguinte. ouvindo. Chegou em Éfeso, tá ouvindo? Ai, meu pai. Tá ouvindo, Nazila?
Agora. Pronto, deve ter sido alguma coisa na internet. Vamos lá, vamos continuar, verso 24, tá? Aí no verso 24 a gente vai ter o seguinte: chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem culto e poderoso nas escrituras. Era um Zé Ninguém? Não. Uma pessoa culta. Aquela história de, só quem vai nessa conversa do evangelho é Zé Polvinho. A gente vai ver que toda a história aponta que o evangelho é para todos, tanto as pessoas mais simples, mais humildes, quanto as pessoas mais poderosas. Não é assim que aqui fala? Homem culto e poderoso nas escrituras. Então, com certeza, era um cara entendido. Como judeu sendo, ele realmente deveria conhecer muito bem as escrituras, porque era praxe dos judeus ter o conhecimento das escrituras. Era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com autoridade as coisas a respeito de Jesus, conhecendo, porém, somente o batismo de João. Então, o, o Apolo, ele estava começando a desenvolver o seu ministério, ele creu em Jesus e ele começou a fazer meio que carreira solo. E aí a gente percebe que ele fala aqui, o texto fala, que ele só conhecia o batismo de João. Então vamos lá. Se só conhece o batismo de João, é meio evangelho, vamos combinar? Porque se só tem o batismo nas águas, sem o Espírito Santo, o evangelho não se conclui, a salvação não se conclui, a graça não se conclui. Então, o que ele estava pregando era algo pela metade. Se a gente leva a pessoa apenas ao batismo nas águas, vai ficar faltando uma caminhada muito boa ainda para se concretizar a salvação. E aí, vamos continuar aqui no verso 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Como ele era judeu, ele tinha acesso à sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, levaram-no consigo e lhe explicaram com mais precisão o caminho de Deus. Então a gente vai perceber que Priscila e Áquila, provavelmente naquele dia, estavam também na sinagoga, ouviu a pregação lá do Apolo e chegou, olha, esse cara tem potencial. Vamos pegar ele aqui, trazer ele para junto e vamos cuidar dele. Vamos ensinar mais profundamente a respeito das escrituras e Apolo desenvolveu. Tanto que depois Paulo vai citar Apolo também em outros livros, falando que Apolo também semeou, fez a sua semeadura, tá certo? E, enfim, vai acabar que o Apolo vai ser também mais um desses itinerantes. Então, perceba que a igreja daquele momento, os cristãos, eles não ficavam parados. A gente está vendo aqui que Priscila, Áquila, o próprio Apolo, estão um pouco que restritos às sinagogas. Mas pela influência do Paulo, eles vão começar a expandir o ministério deles para os gentios. Quando a gente fala de sinagoga, a gente está falando que é um trabalho voltado para os judeus. Não era qualquer pessoa que entrava na sinagoga. A sinagoga era dos judeus, tá? Então, quando a gente entende a pregação para os gentios, é uma coisa mais ampla, não era só em sinagogas, era nas casas das pessoas, como a gente viu aqui, Febe cedendo a sua casa para receber as pessoas. A própria mãe do João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, a mãe dele recebia as pessoas em sua casa era como se fosse um núcleo, que para a gente entender seria um núcleo hoje, entendeu? Uma casa de oração. Enfim, a gente vai vendo que a igreja ela fica integrada a todo instante, tá? Volta aí para Romanos e vamos continuar aí no verso 4. E olha só que interessante a respeito da Priscila e do Áquila. Eles, pela minha vida, expuseram sua cabeça. E isso
Não lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Bom, se aqui está dizendo que eles colocaram a cabeça deles em risco, não é difícil a gente compreender que eles passaram por risco de morte. Essa cabeça dele foi colocada em risco porque sofreram risco de morte. Então, eles deram a cara a tapa pelo evangelho. Lembra que há pouco nós estávamos falando sobre isso? Você está indo para o inferno para resgatar almas. Você está bem com Deus? Isso é que importa. Por quê? Porque a qualquer momento, de verdade, você pode até perder sua vida praticando o ministério que Jesus lhe confiou. Você pode até perder sua vida, mas você vê que a preocupação deles não era manter a vida? A preocupação deles era pregar o evangelho. Se eles continuassem vivendo, foi por permissão de Deus, foi por desejo de Deus, desígnio divino, e eles vão continuar pregando o evangelho. Eu acho isso aqui muito forte. E Paulo reconhece isso. Paulo fala: olha, não sou só eu que agradeço, todas as igrejas dos gentios agradecem. Você sabe que são todas as igrejas dos gentios? Então é isso aí mesmo, são todas as igrejas dos gentios da época. Todo mundo reconheceu o trabalho de Priscila e de Áquila. E eles, com certeza, financiavam a igreja, estavam lá pregando, cuidando de almas, indo aonde fosse necessário, para que a obra de Deus não parasse. Uma dedicação total. Quando eu vejo esses exemplos aqui, igreja primitiva, né? É algo para a gente pensar, pô, será que o que eu estou fazendo realmente é o meu melhor? Será que eu não posso fazer mais? Será que se Deus me inspirar, eu não consigo fazer coisas diferentes, mais eficazes? Será que eu estou pedindo a Deus realmente inspiração e condição para continuar fazendo a obra de Deus, para patrocinar outros servos a fazer a mesma coisa? Então, vale a reflexão, tá certo? Vale muito essa reflexão, porque o exemplo dessas pessoas é para que a gente mire e olhe eles como algo a ser imitado. Verso 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então, ó, Paulo começou dizendo aos romanos, ó, recebe a Febe, que é a portadora da carta, e a gente está vendo aqui agora que Priscila e Áquila não estão em Corinto, não estão em Ponto, não estão em Jerusalém, eles estão em Roma. Vê a migração desses caras. Eles estão em Roma. Então, ó, saudai aí, tá? Esse casal, que é um casal nota 10. Eles servem para a gente muito aqui. Confia neles, entendeu? Que eles realmente são pessoas comprometidas com o evangelho. E ele vai continuar. Saudai também a igreja que está em sua casa. Na casa de quem? Priscila e Áquila. Então, a casa deles virou um grande núcleo, virou uma igreja, virou uma sede. Aqui dentro da nossa denominação, a gente chama de trabalho especial. Quando aquela casa começa a desenvolver, aquele lugar começa a desenvolver de tal jeito que depois vira mesmo realmente uma igreja, né? Então a casa deles virou um trabalho especial, virou uma igreja. Saudai também a igreja, as pessoas que estão em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado. Epêneto significa amado. De verdade, significa amado. E Paulo está tendo um carinho especial com esse rapaz. E esse rapaz está em Roma. Provavelmente Paulo não o conheceu em Roma, porque a palavra vai dizer o seguinte, ó. Meu amado, que é o primeiro convertido da Ásia em Cristo. Então, se ele foi convertido na Ásia, foi a primeira pessoa a ser convertida na Ásia, e ele já estava em Roma, então ele estava também fazendo a mesma coisa que Paulo, virou um discípulo itinerante, tá? E ele é o primeiro, né? Em outra versão, chama ele de primícias do Evangelho. Primícias do Evangelho. Saudai Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai Andrônico e Júnia.
meus parentes e companheiros de prisão. Percebe que Paulo tinha parentes, familiares, que também haviam se convertido. E junto com ele haviam sido presos. Mas não deixaram de fazer a obra de Deus, porque sofreram determinadas ameaças ou sofreram determinadas retaliações. Permaneceram. E eles estão aonde agora? Estão em Roma, fazendo a mesma coisa. Então, vai lá. Meus companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então, os apóstolos que eu entendo que ele fala são os 12 apóstolos mesmo. 11, que depois se tornou 12, né, de novo. Os apóstolos de Cristo. Os apóstolos judeus. Pedro e companhia. Então, essas pessoas provavelmente estavam lá por Jerusalém, receberam o evangelho em Jerusalém, tiveram uma convivência com os apóstolos em Jerusalém, ficaram bem conceituados entre os apóstolos e eles foram para Roma. E mostra aqui que eles eram convertidos antes mesmo do Paulo. Vê? Talvez Paulo seja também fruto das orações desse casal. São tios dele, não sabe exatamente o que era, né? Parentes deles. Saudai Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo. E Estaques, meu amado. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Outro parente dele, tá vendo? Saudai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trífena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Percebe que ele consegue fazer esse tipo de distinção? Aqueles que trabalham e aqueles que muito trabalham. O que interessa aqui a respeito disso? Se Paulo consegue fazer distinção e reconhecimento de quem trabalhou e de quem muito trabalhou, você acha que o Espírito Santo não faz a mesma coisa? Paulo já falou em outros capítulos aqui também em Romanos, a gente já leu isso antes, que Jesus ele vai dar o galardão de acordo com as nossas obras. Então, isso aqui é fato. A gente não vai lutar nessa vida almejando simplesmente o galardão. O que a gente almeja de verdade é agradar o nosso Deus e sermos o mais útil possível para Deus. Mas a gente persegue. Paulo faz distinção entre aquele que serve e aquele que serve ainda mais. Eu me lembro de um PR que passou aqui na nossa igreja, e ele, para mim, foi um pastor que causou um impacto muito grande na minha vida, com esse tipo de discurso dele. Ele sempre falava: faça mais, faça mais. Não sei se alguém aí vai lembrar de quem é esse pastor. Faça mais, faça mais, faça mais, faça para Deus, faça mais. Sua oferta foi tanto, da próxima vez faça mais. Sua evangelização foi tal, da próxima vez faça mais. Sua entrega foi isso, da próxima vez faça mais. E ele sempre falava isso, faça mais. Está orando? Ore mais. Está jejuando? Jejue mais. Eu tenho esse mesmo entendimento. A gente tem que ir cada vez mais. E se a gente chegou numa dimensão tal, numa altura tal, dali não dá para retroceder. É dali para mais. Isso quem falava era o nosso saudoso pastor Humberto. Ele sempre pregava isso aí. Faça mais. Então, a gente está vendo aqui Paulo reconhecendo quem faz e quem faz mais. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Aquele sentimento de carinho, né? De
eu queria falar adoção, mas eu acho que não é a palavra certa, que eu acho que não chega a tanto, mas ele entende, ele enxerga a mãe de Rufo como se fosse sua própria mãe, né, uma empatia que existe, né, uma conexão. Nós hoje temos um sério problema com esse tipo de questão. Nós fazemos de tudo, pelo menos na nossa igreja, nós fazemos de tudo para não ter esse tipo de envolvimento entre nós membros. Existe um receio muito grande de que essas coisas aconteçam e ocorram prejuízos por conta do excesso de intimidade, do excesso de envolvimento entre membros da igreja, entre irmãos em Cristo. Você percebe que a nossa igreja ela nem apoia muito a ideia de chamarmos uns aos outros de irmãos, ainda que sejamos irmãos em Cristo, ainda que a palavra sustente isso. Você vê que a nossa denominação ela nem apoia muito, nem incentiva, nem estimula esse tipo de proceder. Há uma razão para isso, né? De fato, há uma razão. E justamente porque dentro da nossa igreja, qualquer igreja, tá, pessoal? Dentro do corpo de Cristo, nem todas as pessoas, de verdade, são pessoas de caráter. E aí tem gente que, quando ocorre esse tipo de interação, essas intimidades entre os membros, normalmente acontecem escândalos, de pessoas se aproximarem muito, uma pedir empréstimo para outra, não pagar. Quando, teve um caso que foi terrível, né, de uma criatura aí na casa do casal para ajudar, levar uma palavra, fazer oração para que esse casal que estava com problema no casamento, para fazer com que eles voltassem a ficar bem, né? Tirar o mal de lá e fazer com que eles se reconciliassem. Mas o que aconteceu foi o contrário. A mulher de Deus, usada por Satanás, acabou causando a separação e ela ficou com o marido do cara, da mulher, melhor dizendo. Então, são escândalos. Então, eu entendo quando a igreja procura causar um certo isolamento entre os membros, eu até entendo. Mas eu penso que a gente tem que ter maturidade espiritual dentro da palavra de Deus, para que possamos nos envolver, para haver entre nós a comunhão e a devida conexão, mas sem haver esse excesso de intimidade com pessoas que você não sabe realmente se tem caráter, você não conhece realmente a procedência daquela pessoa. Tá dando para entender? A gente vai ver aqui Paulo fazendo essa saudação para inúmeras pessoas e ele falando de amor. Meu amado. Pô, a mãe dele é como se fosse minha. Você percebe que existem interações realmente fortes, laços emocionais, laços afetivos. Tem amor envolvido realmente. E amor de todos os níveis. O amor fraternal, o amor ágape tá ali, ó, envolvido. Tá certo? Mas a gente realmente tem que ter cuidado hoje em dia. Porque quando menos espera, você pode ser surpreendido e isso abalar a sua fé. Pô, fulano é da igreja, fez isso comigo. Pô, fulano é meu parceiro, fulano é obreiro. E aí acabar com sua fé, tá? Então, tem que ter equilíbrio. E esse equilíbrio você só alcança através da maturidade na fé. Mas tem que ter esse equilíbrio, sim. Eu concordo. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles.
Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, e Olimpas, e todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Quem sabe o que é ósculo? Alguém sabe? É beijo. Ósculo é beijo. Entendeu? Ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Tá? Então, Paulo está dizendo que as igrejas gentílicas fora de Roma, tá? Todas elas estão gratas a essas pessoas, porque elas têm cooperado no desenvolvimento da obra de Deus junto a elas. Nesse momento, elas estão em Roma, talvez pelo fato de que agora elas podem voltar para Roma. Por quê? O que aconteceu? Cláudio, o imperador romano, ele decretou, né? Olha, os judeus têm que ser expulsos daqui de Roma. Não quero mais essa raça ruim aqui. Tá, todo mundo foi embora. Mas, algum tempo depois, Cláudio morre. E quando Cláudio morre, esse decreto perde a força. Perde a força. E aí, muitos judeus, eles acabam indo para lá. E, enfim, os cristãos de outras regiões também acabam migrando para lá, até mesmo para que aquela igreja venha a ser fortalecida, tá? Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Poucas vezes a gente vai ver a Bíblia falando para que nós nos afastemos de pessoas. O princípio da Bíblia, o princípio do Evangelho, é para que a gente se conecte com pessoas, é que a gente se aproxime das pessoas, mesmo que ela seja a pessoa mais imunda do mundo, mas aquilo que a gente tem dentro da gente, nós vamos dar para elas. E se a gente tem dentro da gente a luz, a sujidade dessa pessoa, a impureza dela, as trevas que há nela, vão ter de ser dissipadas por causa da nossa boa influência. Não é para temermos nos envolver com pessoas, ainda que elas sejam incrédulas. Porém, esses daqui, Paulo vai dizer que a gente se afaste. Não são pessoas incrédulas, são pessoas que estão se dizendo da fé, só que estão desvirtuando o evangelho. Dessas daí se afaste, essas pessoas que criam contendas, que estão lá só para criticar, estão lá só para retrucar, para murmurar, para ficar criando confusão mesmo, contenda, discussão. Ou dessas pessoas aí vocês se afastem. Não há ganho em ficar discutindo a respeito do evangelho. O evangelho é uma questão de fé. O evangelho não é questão de letra, de palavras, é fé. Você tem sua fé? A gente não leu alguns dias atrás? A fé que você tem, guarde para você. Estabeleça essa fé, faça com que ela cresça. Alimente. E se alguém vier desvirtuar o que você recebeu de Deus, afasta dessa pessoa. Ele não fala para você tentar mudar o pensamento dela. Percebe? Se fosse com os gentios, os incrédulos, não vou nem falar gentil, vou falar os incrédulos. Fosse com os incrédulos, ele ia dar aquela incentivada. Não, vai em frente, cuida da pessoa, vai lá, insiste, tenta, prega. Mas aqueles que estão se dizendo da fé e que vêm causar divisão dentro da igreja, ó, esses daí vocês afastam. Não se mistura com eles, não. Então, rogo-vos, irmãos, que noteis, né, que observeis, que preste atenção, que julgue o proceder dos que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Quem vai fazer isso é o gentio? É o incrédulo?
O incrédulo ele não vai procurar discutir com você Bíblia. O incrédulo, ele vai tirar de você, vai procurar extrair de você conhecimento, entendimento. Normalmente, quem procura dissensão são aqueles que já conhecem a Bíblia. Ele não tem como discutir um incrédulo, ele não, né, que é zero de Bíblia, zero de conhecimento bíblico. Ele não tem como discutir com você sobre Bíblia, porque não tem conhecimento a respeito disso. Aqueles que chegam para discutir, pô, isso aí tá errado, não, isso aí tá certo. Não, não precisa mais devolver dízimo, dízimo é coisa do Antigo Testamento, nós estamos hoje na graça. Quem é que fala isso? Pessoas que já conhecem o Evangelho, de alguma forma. Só que deturpam a palavra. Quando foi que Jesus disse para não devolver o dízimo? Onde é que está escrito isso? Pelo contrário, ele junto com os fariseus, ele fala, ó, faça a mesma coisa dos fariseus, que os fariseus devolvem dízimo de tudo. Não faça as coisas erradas dele, mas as coisas certas faça igual, porque está certo. É assim que tem que ser. Jesus, ele defendeu o dízimo. Mas não tem pessoa que chega para você e fica lá condenando? Não, o dízimo é coisa do passado. Quem é que faz isso? Algum desviado ou de outra igreja. Então, desses daí você deixa lá. Não se mistura, não vale a pena, tá? Agora, aqueles que são cru da fé. Não, esses daí você vai ensinar. O máximo que pode acontecer, mas por que que eu tenho que dar meu dinheiro? Como eu ficava lá contendendo com o pastor, né? Mas por que que eu tenho que parar de beber? Então, eu ficava lá contendendo com ele. Ele chegou, enfim, explicou o que tinha que fazer. Eu nunca tive dificuldade para entender o que era dízimo. Eu cheguei a ter um pouco de dificuldade, sim, para entender o que era sacrifício, principalmente como era pregado antes, entendeu? Ah, nesse sentido aí, a igreja já mudou, eu acredito que vocês já devem ter percebido. Mas, enfim, eu tive essa dificuldade de entender. Hoje, não tenho nenhuma dificuldade, tá? Me foi explicado. Pelo contrário, se hoje alguém vem falar comigo a respeito, eu estou muito bem fundamentado. Não é assim, assim, assim. E sabe por quê? Porque está escrito. Sacrifício é algo que está escrito, tá? Então, tenho que discutir. Mas, enfim, desses que promovem dissensões, divisões, separação e escândalos contra a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre. O que significa ao seu ventre? A sua própria vontade, a sua própria consciência, aos seus próprios entendimentos, seus próprios desígnios. Tem gente que é avarento. Não vai dar o dízimo porque é avarento. Não é porque não entendeu a Bíblia, não, é porque é avarento. Então, em sendo avarento, vai usar de inúmeras elucubrações para dizer: eu não vou devolver o dízimo. E ainda vai tentar te convencer de que ele está certo. Por quê? Porque quando a pessoa está errada, ela quer apoio. Então, essas pessoas aí não servem a Cristo. Com suaves palavras e bajulações enganam o coração dos ingênuos. E aqui eu vou repetir a necessidade que nós temos de sermos maduros na fé, não sermos ingênuos, não sermos neófitos na fé. Sabe o que significa neófito? Neófito é o recém-nascido. Então, não sejamos neófitos na fé. Não sejamos como recém-nascidos. Depois que a gente nasceu, eu nasci agora, tá, beleza, sou recém-nascido, mas agora eu tenho que começar a caminhar, engatinhar, andar e por aí vai. E não ficar mais caindo no engodo das pessoas. Quem é que vai me trazer essa maturidade na fé? A experiência na fé é o meu relacionamento com a palavra de Deus e o meu relacionamento com o Espírito Santo. E isso vai me trazer entendimento, conhecimento e sabedoria. Assim a palavra diz. Então, como é que alguém não vai te enganar? Porque você entende a palavra. Quem vai dizer para você que dízimo é coisa do Antigo Testamento e vai te convencer de que ele está certo? Ninguém, pô.
Por quê? Porque você tem o conhecimento da palavra. Agora, você é zero de palavra. Bom, aí realmente o negócio fica estreito. Você acaba se tornando uma pessoa ingênua, incauta e presa fácil para Satanás. Se Paulo está dizendo que eles não são servos de Cristo, o Senhor, eles são servos de quem? Ou você serve a Deus ou você serve o outro. Então, essas pessoas estão ali para te confundir, para abalar sua fé e para fazer com que você seja destruído espiritualmente. Lembra a história das raposinhas? As raposinhas é que são realmente as criminosas dentro de uma plantação de uva. Elas gostam de chupar uva. Problema nisso? Se elas forem grandes, não. Por quê? Porque quando a raposa é grande, ela sobe lá no cacho de uva, come a uvinha dela e cai fora. A uva vai produzir, a parreira vai produzir o suficiente para a raposa poder comer e para o homem poder ainda viver do que sobrar, sem problema. Mas a raposinha, ela não alcança o cacho de uva. Cacho de uva, o que que ela faz? Ela rói o caule para derrubar a parreira e aí ela poder comer a uva. Então, as coisinhas pequenas é que são realmente problemáticas, porque podem realmente minar sua fé, abalar de uma forma que você cai por terra. Para levantar depois, dá trabalho, se é que consegue levantar. Ok? Então, vamos lá. Com suaves palavras e bajulações enganam o coração dos ingênuos. Suaves palavras, coisinhas pequenas. Bajulação. Bajulação é o quê? São os elogios, né? Nossa, como você é de Deus, como você é espiritual. Mas é verdade que você dá o dízimo? Né? A Viviane acabou de contar aqui pra gente que uma pessoa que ela foi lá levar a palavra e fortalecê-la, alguém da fé, foi lá fortalecer essa pessoa no hospital, falar da fé, e ela ia falar justamente, ó, vai para o altar, Feira Santa de Israel, vai para o altar, vai com tudo. Foi lá já uma pessoa com esse nível aqui de periculosidade. Já foi dizer, ó, não dê dinheiro para a igreja não, viu? Mas a pessoa não entende o que é dinheiro e o que é fidelidade. A pessoa não entende. Problema dela. Mas você já entende. Você não vai dar mole. Entendeu? Nós não vamos dar mole. A vossa obediência é conhecida de todos. Por isso, alegro-me em vós. Vós quem? Os romanos. Vê que a como é que fala? A reputação da igreja de Roma é muito boa. E Paulo está aqui dizendo: a vossa obediência é conhecida de todos. Por isso, alegro-me em vós. Mas quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Qual o significado dessa ideia de simples para o mal? Sábio para o bem, simples para o mal. A ideia da sabedoria não tem dificuldade, né? Então, se eu me torno sábia, eu vou saber discernir o certo do errado, vou pender para o bem. Mas se eu sou simples, e esse sentido de simples é aquela pessoa que é ingênua, tá? Então, ele vai falar assim, ó, ou melhor, nesse sentido aqui, não seja simples para o mal, mas sejam puros. Pessoas simples, dentro da palavra de Deus, também são entendidas como pessoas puras, nesse contexto aqui. Existem outros contextos que a ideia do simples não é uma ideia boa, que é uma ideia até ruim. Mas esse simples aqui é uma ideia boa. Olha, quanto ao mal, vocês sejam puros. Não se permitam se contaminar com aquilo que é ruim. Sejam simples, sejam sem malícia. Não tenham dentro de si segundas intenções.
Então, essa é a ideia do ser simples, tá? Não tem uma dualidade de pensamentos dentro de você, tá bom? Continuem obedientes. Verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Percebe que agora ele está declarando claramente quem verdadeiramente é o nosso inimigo e quem verdadeiramente usa aquelas pessoas que chegam com aquela conversinha mole para te fazer dormir na fé? Satanás usando essas pessoas. Satanás para te convencer que você não precisa perdoar. Não foi você que causou o problema? Por que que você tem lá perdoar? Por que que você tem que pedir perdão? Então, conversinha de Satanás. Você quer agradar a Deus, você quer resolver o problema, você quer beneficiar o outro, você quer demonstrar amor ao próximo, vai lá e resolve o seu problema. Pede perdão. Ah, mas foi ele que me magoou, dane-se. Pede perdão e um abraço, meu irmão. Acabou. Livra sua consciência daquele peso e ajuda aquela pessoa também a se livrar daquele peso, para que ambos possam ter liberdade em Cristo. Que a mente, que a acusação da mente, da consciência, não seja um travamento para aquela pessoa ou você continuar tendo uma intimidade, comunhão com Cristo. Então, não deixa Satanás semear no seu ouvido e fazer com que essa semente brote no seu coração e daí ela se torne uma árvore frutífera. Se você permitir isso, num português bem dizido, você está lascada. Bom, não permita diabo fazer morada dentro do seu coração. Que vai chegar o tempo em que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Vê que a família dele não é pequenininha não, né? E já tem bastante gente convertida. Continua crendo que sua família também vai se converter. E não é só a sua, não, a minha também. Eu, eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo-vos no Senhor. Então, a gente agora descobre que quem realmente está escrevendo a carta de punho é Tércio, um cooperador da obra de Cristo. Por que Paulo não escreveu a carta? Por que o Tércio que está escrevendo? Podemos fazer aqui algumas suposições, pessoal, e podemos chegar à ideia do espinho na carne também. Paulo poderia ter um problema de visão tal que não o permitia estar lá escrevendo, ou um problema de coordenação motora tal que ele não poderia estar lá escrevendo, né? Algo aconteceu. Certo é que Paulo não estava escrevendo. Houveram cartas que parece que ele escreveu de próprio punho, mas aqui de Romanos, não. Houveram outras cartas também que não foi ele que escreveu. Ele ditou e a pessoa lá, né, o ouvinte, foi lá e transcreveu as palavras dele, tá? O que importa é, mais uma vez, a gente observar a integração dos membros dentro do corpo de Cristo. Eu testo que escrevi esta carta, saúdo-vos no Senhor. Saúdo-vos Gaio, ou saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Isso são as pessoas que estão lá com Tércio e que manda também votos de saudações para as pessoas que estão em Roma. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, com quem Tércio estava ficando, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, irmão de Quarto.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, meu evangelho, aqui são palavras de Paulo. Meu evangelho são palavras de Paulo. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e foi dado a conhecer pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Tem algumas coisas aqui, pessoal, que a gente vale a pena observar um pouquinho. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, segundo a pregação, segundo todo o ministério que Paulo estava tendo. Então, eu cheguei até vocês, o evangelho que eu prego chegou até vocês, aquele que é poderoso para vos confirmar, para vos firmar nesse evangelho. Aí ele está se referindo ao próprio Deus, ele está se referindo a Jesus Cristo, tá? Aquele que é poderoso para vos confirmar, conforme revelação do mistério. Quando a gente vê essa ideia de mistério, não é que aquilo que algumas denominações usam hoje. O profeta está falando mistérios, fulano está falando mistérios. Esse mistério aqui era a graça através do Senhor Jesus, que estava declarada no Antigo Testamento, mas não era completamente compreensível até que Jesus fosse manifesto. Então, com a manifestação do Senhor Jesus aqui na terra e toda a sua obra, todo o seu ministério, fica revelado o mistério, fica revelado aquilo que estava oculto nas entrelinhas do Antigo Testamento. Então, a revelação desse mistério, a revelação do Senhor Jesus, a revelação do plano da salvação, é que garante, ou melhor, é justamente a base do Evangelho de Cristo. Deu para entender? Então, esse mistério que ele fala é o Evangelho, é a salvação através de Cristo. E aí ele vai falar a revelação do mistério que desde tempos eternos, desde sempre, esteve oculto. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, porém não está lá dizendo Jesus vai nascer assim, assim. Não, fala do rei que vai nascer de uma virgem, vai dando dicas, entendeu? O príncipe da paz, ele vai sofrer flagelos, ele vai morrer, ele vai ser enviado aos dele, os dele vão rejeitar, os dele vão pedir a morte dele. Então, são coisas. Em Gênesis, o filho de Deus vai calcar a, a, a cabeça da serpente, da antiga serpente. Então, tudo isso apontando para Cristo, todo o Antigo Testamento. Então, agora o mistério é revelado. Olha, é Cristo que vai nos dar a salvação, é Cristo. Eram coisas que estavam ocultas desde tempos eternos, mas que se manifestou agora. E foi dado a conhecer pelas escrituras dos profetas. Foi dado a conhecer pelas escrituras de Paulo, pelas escrituras de Pedro, pelas escrituras de João? Não. Foi dada a conhecer pelas escrituras dos profetas, ou seja, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, tá? Segundo o mandamento do Deus eterno.
e todas as nações para a obediência da fé. Foi dada a conhecer pelas Escrituras aos profetas no passado, e agora é dado a todas as nações pela obediência da fé. No passado foi dado pelas Escrituras e agora é revelado através da fé. E não só a fé, mas a obediência da fé. Ok? Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Certo? Então, a gente vê que até para Paulo se despedir das pessoas, ele deixou também alguns ensinamentos, né, que nós já pontuamos. Gostaria de que vocês agora nos acrescentassem, fala aí de uma forma generalizada, melhor dizendo, o que ficou para você de todo o livro de Romanos, pode ser desse capítulo aqui especial, mas eu gostaria de saber o que ficou realmente dentro de você, de todo esse conteúdo que nós estudamos aqui ao longo desses 16 capítulos, das palavras do nosso querido apóstolo Paulo. Quem começa aí? Dona Viviane. Tente ser breve, Dona Viviane, porque eu vou querer que todas aqui possam participar. Ai, meu Deus do céu. Ser breve é o problema, né? É, dona Lília. É porque eu perdi uma semana e meia, né, que eu estava viajando. E eu era para eu ter retornado aqui para meditar mais e não meditei. Fiquei olhando outros livros. Sim. Mas, no mais, Romanos, ele fala muito sobre a obra de Deus, né? Muito sobre a obra de Deus. Paulo ensinando, exortando. Ele visitando, né, as igrejas, orientando, né, ao povo, também que era novo, né? Ele fazia essas visitas lá para falar da palavra, para exortar, para como você deve proceder, né? As pessoas novas da fé, cuidar daquelas pessoas que são novas por causa da sua procedência, né? Do seu modo de ser, de agir, porque tem pessoas que são novas, elas se escandalizam com o seu modo de ser e de agir. Fala também da fé, que você tem fé para comer carne. Não sei se é esse de Romano, né? Que fala, se eu não me engano, né? Você tem fé, cada um tem a sua fé, a sua individualidade, a sua particularidade com Deus. Não é para você condenar aquele irmão que é novo na fé, né? E no mais isso, e esse aqui, eu gostei muito dessa parte aqui, dona Lívia, do final, né? Eu nunca tinha prestado atenção nisso, que ele, tipo, observando as pessoas que fazem, né, a obra de Deus, aquelas pessoas que estão mais disponíveis para a obra de Deus e aquelas que não são. Se ele está observando, também fiquei pensando, imagine o próprio Deus, né? Imagine o próprio Deus. Aí eu fico assim pensando, e aquelas pessoas que ficam na igreja anos e anos sentada lá, e o pastor fala também, ó, você que quer fazer a obra de Deus, você que quer ajudar na evangelização, e essas pessoas estão ali, ó, renitente, a palavra é isso mesmo, né? Ali segurando, mas não vai. Fica ali se segurando, mas não vai, né? Não abre o coração, não vai para ajudar a propagar a palavra de Deus. Essas pessoas também vão ser julgadas Cobradas. o porquê, né? E Vai. foi isso, no mais. Muito bom. Pronto. Valeu. Fala aí agora, dona Zila. Fala, dona Zila. Pode abrir aí, fica à vontade. Dona Lília, rapidinho. E Sim. também tem uma parte aqui que fala, né? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
aquilo que a senhora conversou comigo no início. Não se preocupe se acontecer algo com alguém ou você ficar chocada, porque a gente tem que estar firmado na palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Fechou. Dona Zila tá amarelando aí. Pode falar, dona Ana. Boa noite. Boa. Para mim, oh meu Deus, tudo desabando. Estão me ouvindo? Sim, senhora. Para mim ficou assim, foi assim um alerta, né? Que é buscar o Espírito Santo, primordial, ter o Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, ter o cuidado com as pessoas que não conhecem, que são leigas e não conhecem a palavra de Deus, ter o cuidado, ter atenção e não querer fazer como com a nossa vontade, né? Colocando a nossa vontade na frente, o nosso eu, saber buscar entender para saber aplicar em si e você não querer que seja feito conforme a sua vontade, e sim a vontade de Deus. A atenção dele em estar sempre citando as pessoas, né? O carinho, observando também a mãe, ele tratando com respeito. Para mim foi muito importante mesmo, e é como a moça falou aí, que eu não gravei o nome, ela falou o seguinte, que a gente tem que se cuidar. Eu me perdi agora no que ela falou, mas é muita coisa mesmo. Eu sei que é muito mesmo e a gente tem que procurar conhecer a palavra mesmo, né? Conhecer, colocar dentro do coração, porque, como a senhora falou no início, quem não estiver preparado é melhor nem ir para o campo de batalha. E para Beleza. mim Ah, é um despertar isso aí, viu? É despertar, porque sendo assim a gente vai ter o cuidado, porque servir a Jesus não é somente ir para o culto, ficar lá, não. Tudo bem, não tá evangelizando, não está saindo para evangelizar, se está preparado, aonde você chegar, você tem a oportunidade de falar de Jesus, em todos os lugares. A todo instante, a gente vive cercada de pessoas que estão necessitadas, pessoas que querem, mas não têm a disposição de ir sozinha. A gente precisa levar a ela, mostrar que realmente tem um caminho, e que o caminho é o Senhor Jesus. Domingo mesmo, quando eu cheguei da igreja, meu filho é cristão da Batista, ele congrega na Batista, ele mandou uma mensagem para mim, do amigo dele que está com o pai hospitalizado, são pessoas que têm uma condição financeira boa, o senhor está internado no Hospital Aliança, e o rapaz desesperado mesmo, e já entrando em depressão. Assim que eu cheguei da igreja, eu nem tomei um café, me, eu pedi ao Espírito Santo para colocar as palavras na minha boca para poder eu adicionar o rapaz no WhatsApp para falar com o rapaz. Ele me mandou a foto do pai dele, tanto assim que eu botei no grupo aí pedindo oração. E eu conversei com ele e mostrei, quer dizer, na hora as palavras saíram.
Eu sei sim que ele ficou muito feliz, mas ele estava preocupado porque amanhã é o aniversário do pai. O pai está internado e ele quer organizar uma homenagem ao pai lá no hospital. Ele estava preocupado com isso. Eu falei para ele que não. Eu disse: não, sua preocupação não tem que ser essa. Sua preocupação agora é você estar bem, porque o que me parece é que você é uma coluna da família. Então, você tem que estar bem para apoiar o seu pai, estar ao lado do seu pai e também a sua família. Aí conversei com ele e ele ficou bem, graças a Deus. E amanhã vai um pastor lá que vai orar, e vamos continuar orando por ele. Beleza, ok. Vamos ver agora a Dona Rosa. Bom, gente, Romanos, para mim, esse capítulo ele me preencheu muito, me ensinou muito, principalmente nos pequenos detalhes, que a gente às vezes não observa esses pequeninos detalhes. E ele falou muito dentro de mim a respeito da fé, né? Que a fé ela é dada para cada um de nós igualitariamente. A gente vai trabalhando aquela fé. Falou também que nós devemos ser humildes, porque às vezes a gente está num patamar de fé e o irmão ainda está caminhando, está engateando. Então a gente deve respeitar a fé dos nossos irmãos e estaremos ali para cuidar, para que ele não caia, para que nós possamos caminhar junto com ele, né? E não estar demonstrando a minha fé maior, eu tenho mais experiência, e sim guardar isso para nós. E se a fé dele está um pouco com um nível um pouco abaixo do seu, a gente tem que pegar na mão dele e caminharmos juntos. Hoje eu entendi também, né? Às vezes a gente tem Paulo ele fala aqui sobre a palavra aos judeus, que era o povo de Deus, e ele fala aos gentios. Então a palavra ela vem para todos igualitariamente. Todos recebem de Deus, né? Basta abrir o seu coração, eu quero receber. Então você vai receber e nós vamos caminhando e eu venho caminhando devagarinho, cada dia eu subo um degrau, aprendo uma coisa. E a palavra ela é tão importante para nós porque ela nos preenche. Ela vai fazendo com que a gente conheça o que Deus quer de nós, né? Deus nos deu um dom, ele deu um dom para cada um de nós. Ele deu o dom da palavra para aquele que vai ensinar, ele deu o dom da palavra para aquele que vai ajudar, e por aí vai. Então, assim, a gente tem que saber qual é o dom, aquele dom que Deus nos deu, e trabalhar esse dom para que a gente possa servir a Deus dentro da vontade dele. E eu sei que muitos fogem desse trabalho, né? Eu vejo dentro dos grupos pessoas fugindo. Ah, vamos evangelizar. Ah, não posso hoje por isso, isso e isso. Eu tenho dentro do grupo uma das pessoas que ela não vai, ela não evangeliza de forma nenhuma. Ela só ora. E se você precisar dela para alguma coisa, né, algum trabalho que a gente esteja fazendo, ela, não, se precisar disso eu dou. Ah, mas para ir eu já não aguento mais sim, tal, não sei o que. Eu disse assim, poxa, talvez a gente até não aguente andar, né, para evangelizar, mas eu posso fazer um ponto de oração, eu posso fazer um ponto de fé. Eu tive uma época que eu estava doente, que eu fiquei doente, né, mas eu tinha tanta vontade de querer evangelizar que eu até pensei assim, eu vou botar uma mesinha aqui do lado de fora de casa, vou pedir ao pastor uns jornais, e eu vou ficar aqui sentadinha. Quando o pessoal passar, eu vou, não posso ir lá, né? Porque estava com a virose muito braba e a gente também tem que pensar no outro, né? De não contagiar o outro. Mas eu fiquei pensando assim, mas eu posso botar uma mesinha aqui fora e evangelizar. E
Deus ele dá isso para a gente trabalhar para Ele, para a obra dele. Eu sempre penso assim, as bênçãos que Deus nos dá não vem só para nós. Ela vem para ser distribuída pelo outro. Talvez a bênção maior venha para você, mas eu sempre digo que a bênção ela respinga nos outros para que a gente possa, através da nossa bênção, abençoar o outro. Então, eu sempre penso em partilhar. E Paulo ele fala muito isso, do cuidado que a gente deve ter para com o outro, né? Mas também ele fala do cuidado que a gente deve ter para conosco mesmo, né? Porque tem pessoas e pessoas, tem pessoas que vai trazer coisas que possa te tirar da sua fé, da tua caminhada. Eu sempre digo assim às meninas, por que vocês entram na frente da igreja? Na frente, eu só sento na frente. Aí eu disse, porque eu não quero me dispersar olhando quem entra, quem sai, quem fala, uma criança que chora, entendeu? Então, eu vim para o foco total na palavra. Então, eu sento sempre na frente. Aí ela, porque eu não gosto de sentar na frente, eu gosto de sentar atrás. Eu disse, cabe a cada um. Mas eu, desde a minha época de estudante, eu sempre sentei na frente, porque eu acho que se aprende mais. E aí eu acho que a igreja não deve ser diferente. Eu vou na frente porque eu aprendo mais. Eu cravo foco no que eu vim buscar. Se eu vim buscar Deus, eu não preciso saber o que o outro falou, o que o outro disse, a fofoca dali, a roupa do outro, não me interessa. Eu fui, o foco é esse. Então, Romanos, ele lhe diz assim, o foco que você tem que estar. Você tem que estar em Deus, buscar dele a vontade dele, conhecer a palavra, porque a palavra hoje, para mim, é a boca de Deus. A palavra é que me alimenta, e cada dia eu tenho mais vontade de conhecer mais, de aprender mais, porque a gente lê, às vezes a gente medita sozinho em casa, e aí, às vezes, você não tem tanto conhecimento para você esmiuçar, entendeu? Então, ele deu Dona Lília para ensinar, né? O dom dela é ensinar. Então, ela usa esse dom dela e nos ensina. Através dela, a gente vai aprendendo várias coisas. Eu também entendo que cada vez que vem uma palavra, ela vem para mim de uma forma e ela vai para você de outra. Eu leio, eu entendo, eu ouço a Dona Lília falar, e às vezes essa palavra ela me pega em algo que eu vinha fazendo e que eu não tinha observado que eu estava errada, que eu estava fazendo errado. Às vezes é um detalhezinho bem pequeno e que você está fazendo errado, mas você ainda não parou para observar que aquilo ali é uma coisa errada que você está fazendo. E aí, Romanos, ele te dá essa bagagem aqui de você entender, observe, preste atenção, vigie, veja o que você está falando. Mesmo você tendo o Espírito Santo, às vezes o Espírito Santo, ele te sinaliza. Muitas vezes a gente nem quer, a gente passa desapercebido. Ou ele te diz, não vá. E às vezes você acaba indo. Quando você vai ver, você acaba fazendo o que não deveria. E essa dispersão, ela acaba te ferrando mesmo. Entendeu? Então, assim, eu me deu muito aprendizado. Romanos me deu, trouxe coisas muito boas. Esse último capítulo também, ele trouxe coisas assim para dentro de mim que me abriu os olhos, entendeu? Então, o estudo, né, e a palavra, ela te abre os olhos, abre os seus olhos para vários sentidos da sua vida, em tudo que você vai fazer. Coisas, às vezes, que você nem percebe. Mas aí, quando você começa a estudar a palavra, você diz, nossa, eu fiz isso aí, meu Deus, e eu nem percebi. Né? Então, para mim, tem sido muito gratificante. Cada vez mais eu quero aprender mais e sinto mais vontade. É uma coisa tão. Você quer comer a palavra, é um alimento. E é isso. Maravilha. Dona Cida. Eu vejo aqui que Paulo, para mim, né?
eu entendo a Bíblia. Assim, eu vejo que Paulo ele tem preocupação com os cristãos, com os gentios, talvez pelas coisas que ele fez, porque eu digo, tá me escutando? Sim, pode falar. Tá me Estamos escutando? ouvindo. Pelas coisas que ele fez aos cristãos e que caiu na realidade, né? Que eu acho que o espinho da carne de Paulo foi ele ter matado as pessoas que eram cristãos, que eram inocentes, né? E que ele caiu na realidade. Então, ele procura divertir, procura ter o cuidado daquela pessoa que está no caminho de Deus não errar como ele errou, né? Ele exorta, ele adverte, ele chama atenção. É, eu vejo ele diz muitas coisas, né? Ele diz que morrer para ele é lucro, viver é Cristo, né? Ele quer que a gente esteja com ele, bater o bom combate, né? Guardar a fé e completar a carreira. Quer dizer, são palavras fortes que Paulo deixou para a gente, porque a Bíblia é para a gente se inspirar nela e não errar como antigamente o povo errava. Isso aqui é um manual, toda vez que eu para mim, um manual é um de instrução, que é para a gente não errar. Isso aqui, como ele diz aqui, é o mistério de Deus. A gente pede a Deus que nos revele esse mistério, né? E Paulo nos revela, né? Quando a gente quer buscar conhecer mais a Deus, ele vê dentro da gente a necessidade, a gente o querer da gente, e aí ele revela os mistérios dele para a gente. E Paulo tem esse cuidado, né? Ele não quer que a gente erre, faça o que ele fez, né? Você vê o amor que ele tem por Deus. Eu vejo assim, o amor que Paulo tem por Deus, o respeito, né? Ele quer que a gente siga ele como ele foi, sem ser Saulo, que virou Paulo, né? O Saulo morreu, mas como a gente, né? Dona Cida deu uma travadinha lá. Vamos ver se ela destrava. Demora muito, eu passei para Fabiane. Oh, tadinha, a internet dela tá terrível. Siga aí, Fabiane. A palavra é sua. Oi, gente, boa noite. Na verdade, sim, o livro de Romanos, particularmente, é um livro que eu gosto bastante. Eu já tinha lido ele, mas não tinha lido com esse entendimento, né? É diferente, né? O entendimento da meditação. Mas é um livro extremamente rico em tudo, né? Porque ele perpassa em todos os pontos. Inicialmente, Paulo faz o que Jesus mandou. Ide a todo mundo e pregai o evangelho. Esse é o caminho de Paulo em todos os capítulos do livro de Romanos. E ele começa, né, falando primeiramente com os judeus, que é praticamente o que o próprio Jesus fez, né? O Jesus veio para o seu povo não o recebeu, e ele abre, né, o evangelho a todos os gentios. E é um livro que ele te ensina tudo. Ele exorta, ele fala do pecado, ele cuida das pessoas, ele fala do respeito, respeito à autoridade, respeito às autoridades eclesiásticas. Ele fala da fé, ele não fala do nível de fé, né? Mas cada um tem a sua. Deus dá fé a todo mundo, mas cada um desenvolve, na verdade, a sua fé. Uma coisa também que eu percebi essa questão que a senhora falou, dona Lília, da nossa igreja. Realmente, a igreja, eu sempre tive isso comigo, que a Igreja Universal ela é um pouco fria em relação a relações. E também entendo essa parte. E a gente vê no final, nesse capítulo 16 de Paulo, essas saudações.
mas eu entendo também que existe uma pureza de evangelho lá atrás que hoje já não é tanto, né? Já existia realmente o joio, sempre vai existir, sempre existiu o joio em meio ao trigo, mas existia uma pureza totalmente diferente, aquele evangelho puro, aquele evangelho genuíno, onde as pessoas realmente tinham uma fé totalmente movida pela palavra. Hoje você tem muita letra, e ele fala também aqui do pecado da letra, né? Se eu não me engano, é o capítulo 7 ou é o 9, onde ele fala, né, as pessoas muito letradas, mas em compensação a vida não mostra exatamente o que a palavra diz. Então, é um livro rico, é um livro que vale a pena até voltar à leitura, porque ele fala de tudo, ele perpassa todos os ângulos de fé aqui, todo o sentido do evangelho, ele acaba trazendo de uma linguagem até clara. Não é uma linguagem tão difícil que a gente não consegue entender. E uma coisa que eu percebi também, quando ele fala do pecado, é a questão, ele usa a vara em alguns momentos, como o próprio Senhor Jesus usou, mas ele usa de uma maneira que você consegue entender, que você consegue se perceber onde você está errando. É a questão da palavra de tocar, da palavra realmente fazer o que ela realmente veio, o que apraz, né? É você entender, pô, isso aqui não está legal, tá indo de encontro à palavra, não tá indo, na verdade, de encontro à palavra de Deus. Então, eu particularmente já sou uma pessoa até que não preciso nem falar, porque é um livro que eu gosto muito, já li umas 2, 3 vezes, mas essa meditação, apesar de ter perdido 2 meditações, para mim foi, assim, primordial o livro de Romanos. Uma coisa só que eu não concordo é a questão, isso é porque é particular meu, e não é a Bíblia, a questão de sentar na frente. Eu vi a dona Rose falando, isso é meu, é particular. Eu, desde a escola, eu tenho um aprendizado mais quando eu sento um pouco mais dispersa das outras pessoas. E tinha uma coisa que sempre me incomodava na igreja, hoje eu já consigo obedecer, mas me incomodava demais quando eu sentava em um local mais afastada do que todo mundo e vinha um pastor, um obreiro pedir para eu sentar mais para frente. Mas não era porque eu ficava olhando a vida dos outros ou buscando, é porque a minha maneira de aprender, é a minha maneira de me conectar com aquilo que está naquele momento ali. Então, eu acho que essa questão do sentar na frente, ou atrás, ou no meio, ou seja lá o que for, tirando as pessoas que realmente ficam dispersas, vai muito do nível de aprendizado de cada pessoa, do nível de interação, de como a pessoa ela se permite a focar naquele momento. Se eu sentar na frente, eu não consigo me focar tanto se eu sentar no fundo. Entendeu? Então, acho que essa questão aí vai muito da pessoa e não o local. É de como você consegue se portar, portar sua mente em relação àquele momento que você está ali. E comigo acontece isso, eu não me sinto tão, como é que se diz? Eu esqueci a palavra, mas eu não me sinto tão confortável na frente, sentar no primeiro banco ali olhando para o pastor. Eu não consigo. Isso é uma coisa minha. Isso foi na escola, foi na faculdade e é em qualquer lugar que eu vá, eu não me sinto muito bem no sentar na frente. Eu não sei se isso é de Deus ou se não é. Não sei se eu preciso mudar isso, mas é uma coisa que é minha mesmo. Muito bom, beleza. Eu anotei aqui os pontos, né, principais, assim, que deu para extrair aí do que vocês falaram. E a maioria de vocês realmente teve uma compreensão bem grande, entendeu? Teve algumas que lembraram coisas aqui que foi lá do capítulo 1. Então, realmente, vocês guardaram bastante coisa. Vou fazer algumas considerações finais e a gente já encerra. Primeiro, com certeza, como Fabiane aí falou, vale a pena, né, reler novamente esse livro. Acho que foi Fabiane que falou. Vale a pena rever novamente esse livro,
porque a gente não exauriu todo o conteúdo dele. Com certeza não. Se a gente parar para reler de novo, a gente vai tirar mais coisas, mais aprendizado, vai ter mais espírito para a gente extrair dessas palavras. Tá certo? Segundo, ainda que eu me esforce para dar o meu melhor, e Dona Rosa aí percebeu muito bem, eu tenho, de fato, o dom de ensinar e gosto, mas ainda que eu me empenhe, me descabele para dar aqui o melhor, pode ter certeza que eu não fiz tudo. Pode ter certeza que ficou faltando alguma coisa. E isso aponta justamente para a necessidade de você ter sua busca pessoal, cada um de nós ter a busca pessoal, porque a gente vai descobrir ainda mais coisas que fala propriamente com a gente, nosso interior. Ah, outra coisa que eu gostaria de pontuar é que a gente não venha desanimar da leitura da palavra de Deus, ainda que a gente não compreenda alguma coisa. A gente leu, não entendeu. Tudo bem, você não entendeu ali, mas não precisa também você ficar parada ali, só sai dali, só sai daqui quando eu entender. Não, prossegue, segue diante, porque a palavra de Deus, ela mesma se revela. Então, tem coisas que a gente lê em Romanos, a gente só vai compreender depois que a gente lê Tito. Tem coisa que está em Timóteo que a gente só vai entender depois que lê Juízes. Um exemplo, tá? Então, com o caminhar da leitura da palavra de Deus, a gente vai tendo uma ideia mais ampla sobre a própria mente de Deus. As palavras de Deus saíram da mente dele. Isso aqui é a mente de Deus, tá? Então, ainda que pareça complicado, não desistam, continuem insistindo, tá? E vamos começar agora o livro de Coríntios. Que Deus continue nos dando a direção para podermos absorver o máximo possível da palavra dele, tá? Eu vou compartilhar lá no grupo daqui a pouco. Isso aqui, essa síntese que eu peguei de vocês, para as outras meninas também poderem compartilhar junto. Tá bom? E vamos encerrar por aqui hoje. Demorou um pouquinho, mas ainda assim a gente está terminando cedo. Tá antes da meia-noite, né? Então, eu vou fazer aqui a oração, viu, pessoal, final. E vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos muito, Pai, por toda a compreensão que o Senhor nos deu da tua palavra. Cada uma de nós teve a oportunidade de confrontar a si mesmo e perceber aonde pode ser melhorada, aperfeiçoada. E essa é a parte fundamental da meditação na tua palavra, que possamos ser moldados segundo o teu espírito. E te damos, meu Pai, toda a liberdade para que o Senhor venha nos moldar e nos dê, Espírito Santo, forças, sabedoria, coragem, para que nós possamos mudar aquilo que o Senhor não vai mudar em nós, porque é o nosso desprendimento, essa é a nossa parte, é o nosso sacrifício vivo, para que possamos alcançar a plenitude da salvação. Então, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nos ajude a compreender nossas falhas, nossos defeitos, nossos equívocos. Faça, Espírito Santo, com que estejamos cada vez mais perto da perfeição. E te pedimos que o Senhor venha nos ajudar a ganhar a nossa família para o Senhor Jesus. Que o Senhor venha guardar cada um deles. Que o Senhor venha proteger nossos familiares, nossa parentela, filhos, maridos, irmãos, pais. Cada um deles nós entregamos em tuas mãos agora. Tanto aqueles que já são convertidos e estão na fé, para que eles permaneçam e sejam fortalecidos no Senhor, quanto aqueles que ainda não te conhecem, Pai, e têm tido uma resistência muito grande em se entregar ao Senhor
que, por favor, o Senhor tenha paciência com essas pessoas, que o Senhor lhes perdoe os seus pecados e o Senhor lhes guarde, lhes reserve a tua misericórdia, para que eles também venham ser salvos. Quanto a nós, Deus, que o Senhor venha nos conservar também na salvação e nos use para ganharmos cada vez mais almas para o teu reino. Assim nós entregamos essa noite em tuas mãos, entregamos as nossas vidas em tuas mãos e colocamos a nossa vida à tua disposição. Nos dá uma noite tranquila, um sono realmente reparador, que amanhã a gente acorde não só com disposição para as nossas tarefas, o trabalho, o cuidado com a casa, com a família, seja lá o que for, mas que a gente também, meu Pai, tenha inspirações do teu Espírito para podermos te servir cada vez mais e melhor. Assim, te agradecemos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. E quinta-feira a gente entra no livro de 1 Coríntios, em nome do Senhor Jesus.